E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com Kuzuria no Hitorigoto, segunda temporada, episódio 18. E minha nossa, cara, que episódio foi esse, cara? Onde a gente viu um Jinchi completamente diferente do que a gente está acostumado. O cara tá cego pela fúria. E assim, eu acredito que não é só pela preocupação com a Mal Mal. Claro, tem isso também, óbvio. Mas é pelo fato de ele estar ali, né? Tentando resolver esse problema e não consegue. Ele vai investigando, vai conjuntando pistas ali, mas não dá em lugar nenhum e tal, e o tempo está passando, né, e não adianta as coisas. E além, eu acho que isso aqui é o principal, é o fato dele ter que se portar como Jinchi o tempo inteiro. E além disso, a gente ainda teve um bando de revelações envolvendo principalmente a Shisui, que você fica assim, cara, minha nossa, mas como assim? E o curioso é que ao mesmo tempo que ele te dá algumas respostas, você vai criando mais dúvidas, né? Porque você vai começando a se fazer perguntas, né? Tipo, pô, mas se ela não tava lá, então por que que isso é assim? E, cara, que dá um nó na sua cabeça, né? Mas assim, de novo eu tenho que elogiar esse anime aqui e a história dele, né? Porque é um negócio fantástico. Como que essa história é tão bem amarradinha, cara? Como que tudo vai se conectando, cada ponta vai se juntando ali, tudo é muito bem planejado, né? E para fechar o episódio aí com chave de ouro, eles ainda apresentam o filho adotivo do Lacan, cara. É engraçado isso aqui, porque ele parece pra caramba com o Lacan, é curioso. Mas enfim, dito tudo isso aí, agora sim vamos lá falar de tudo que rolou nesse episódio, porque minha nossa, cara. E a gente começa com o Jinchi indo até o palácio da Gyokyo, né? Afinal, ela já entrou em trabalho de parto, mas o Luomen já está por lá, né? Juntamente com o Dr. Gwen, as outras damas de companhia também estão ajudando ali com a coisa toda, né? E outra coisa, aqueles remédios, juntamente lá com os exercícios que a Mamal passou para ela, deram resultado, né? Então amenizou um pouco aquela situação, assim, vamos dizer, um pouco mais crítica que ela tinha, né? E segundo o próprio Luomen, apesar dele não conseguir dar um horário exato para acontecer o parto, tá tudo bem. Né? Então não deve ser um problema isso daqui, né? O que deixa a gente um pouco mais calmo. Afinal, ele está com muita preocupação na cabeça, né? E aí ele se toca com o lance da Mal Mal, né? Porque já fazem 12 dias desde que ela desapareceu. Legal que eles já estão começando a dar uma cronologia aqui para a situação toda, né? Porém, o Gauchon já chega, né, para dar ali os resultados da investigação dele, né, em relação lá ao eunuco, né, que desapareceu. O nome dele é Tien. E embora as pessoas não soubessem praticamente nada sobre ele, afinal ele era muito reservado e tal, não falava com quase ninguém, uma coisa eles sabiam, que ele sempre visitava um túmulo lá no cemitério do lado norte do palácio. E olha só, esse cemitério ele era voltado especificamente para aquelas mulheres lá que foram atacadas pelo antigo imperador. É quase como se fosse uma forma de esconder esse passado terrível, né, lá do palácio. E só lembrando, né, que esse eunuco aí é a Suirei. Mas enfim, então o Jinchi junto com o Gao Shun, eles vão até esse cemitério, né, para ver se eles descobrem alguma coisa por ali e tal, né? E quem tava lá era a Shenlu, né? Ela tava também nesse mesmo túmulo, né, prestando ali as homenagens dela e tal, né, com uma daquelas flores, né, de tipo flor de lanterna que eles chamam, né? E é aquela mesma que a gente viu naquele outro vilarejo lá, né, onde a Mal Mal tá. Né? E aí ela vai se retirando dali, só que quando ela passa pelo Jinchi, ele sente aquele cheiro, né, daquele álcool lá que a Mal Mal fez, né? Então ele agarra ela na hora, assim, até com força mesmo, né? E exige que ela fale, pô, onde está a Mal Mal? Né? E aí ele percebe, caramba, exagerei aqui, né? O Gauchon até dá um toque nele, assim, e aí ele volta pro personagem Jinchi, né? É quase como se ele tivesse agido como Kai Zuigetsu, né? Como o verdadeiro Jinchi, vamos dizer assim, né? Mas aí ele volta a falar normalmente, né? Com aquele tom bem mais leve, tal, né? Com aquele rosto mais sorridente, né? Só que quando ele faz isso, a Shenlu ela entra em pânico, né? Porque ele lembra muito o antigo imperador. Na verdade, eles são bem parecidos mesmo, né? Até a forma como ele sorri e tal, né? E aí isso acaba ativando aquele gatilho nela, né? Faz ela lembrar de todo aquele pesadelo que ela passou nas mãos do antigo imperador, né? E ela também era uma daquelas crianças que foi atacadas lá por ele, né? E aí ela fala o seguinte: como que alguém com essa aparência, com essa linhagem, pode ficar por aí fingindo ser um eunuco, né? E aí o Jinchi acaba soltando ela, ele fica em choque com essa comparação ali, né, dele ser parecido com o antigo imperador, né? Então ela sai correndo ali e ela toma veneno, cara. Nossa, eu falei, que isso, cara? Só que o pessoal conseguiu salvar ela ali a tempo, tal, então ela não morreu. E o Jinchi, cara, ele ficou completamente paralisado ali. O Gauchon teve que ir lá falar com ele e tal, né? Pô, se recompõe aí, cara, volta ao normal aí. Começa a pensar e tal, a raciocinar,
Você não pode ficar desse jeito e tal, né? Só que isso ali mexeu muito com ele, né? Porque isso também acabou lembrando, né, de momentos da infância dele, né? Onde ele, por essa aparência, né, que não lembrava nem a mãe dele e tal, né? Eles começavam a questionar, né? Pô, caramba, ele deve ser um filho ilegítimo, tal, um filho bastardo, alguma coisa assim. E esse foi um dos motivos que levaram o Jinchi a pedir para o irmão dele para poder assumir essa nova identidade, né? Porque era uma forma dele se distanciar desse ambiente do palácio e tal, né? E esquecer um pouco, né, dessa relação com o antigo imperador, né? Era uma forma de fuga, realmente, né? E aí ele se recompõe ali, ele volta a si, e eles continuam com a investigação e vão até o túmulo, né? Que tanto a Shenlu quanto o outro eunuco, né, que é a Suirei, estavam observando. E aqui começa uma sequência de acontecimentos assim que, minha nossa, cara, bombásticos. E bom, o nome que está ali na lápide é Taiho. Ela tinha morrido cerca de 1 ano atrás. E olha só, ela era aquela mulher que ficava contando as histórias de terror lá naquela reunião que tinha dos fantasmas. Então, só que não só isso, ela também era aquela garota lá das histórias que a Anshi contou. Lembra que quando a gente viu o passado dela, ela falou de uma garota que falou que foi atacada pelo imperador e tal, só que ele sempre negou aquilo ali, falou que nunca encostou nela, que não sei o que. E aí depois surgiu uma história de que ela teve um caso com um médico, que não sei o que e tal, né? Aí ela teve uma filha, né? Só que tanto o médico quanto a filha foram banidos do palácio, né? Isso aqui também é um ponto curioso, né? Porque será que é verdade? Será que essa filha aí é do médico mesmo? Ou será que é do imperador, né? E por algum motivo ele negou. Bom, aí é um mistério também, né? Uma outra dúvida que surge com essa história. E essa filha é nada mais, nada menos do que a própria Suirei. Só que calma que não acaba por aí. Porque o que acontece? Essa Taiho, ela também era dama de companhia de uma antiga concubina que foi entregue para o Shishou. Ou seja, ela era a mãe da Loulan. E aí, pô, cadê essa concubina também, né? Outra dúvida que surge com essa história. Porque eu acho que ela não deve estar no palácio, né? Aparentemente. Mas enfim, vamos seguindo aí. E aí, cara, ouvindo toda essa história, o Jinchi ele começa a conectar tudo. Pô, Suirei, Shisui, Loulan, Shishou. Pô, isso deve estar conectado de alguma forma, né? Então ele resolve ir até o palácio lá da Loulan para falar com ela, que de repente ela pode saber alguma coisa, né? Sobre esse médico que foi banido, sobre a filha dele, né? Talvez ele consiga alguma pista com isso. E aí, chegando lá, o Jinchi encontra com a Loulan e tem aquele mesmo esquema de sempre, né? Porque a Sala tá com as damas de companhia e tem uma que fica do lado da Loulan para transmitir o que ela quer falar, né? Ela mesmo não fala. Né? E uma coisa que eu não tinha reparado, que eu nunca tinha me dado conta assim, né? Que estava muito óbvio, é que essas damas de companhia, elas se vestem e se maqueiam de um jeito que elas ficam muito parecidas com a própria Loulan, né? E o Jinchi ele já está começando a prestar atenção nisso daqui. Ele já chegou ali, ultra desconfiado de tudo, né? E aí quando ele repara um lance, né, uma pequena falha na maquiagem ali, né, deixando transparecer uma pinta no olho dela, aí ele já matou a charada ali na hora, né? Então ele vai pra cima dela assim, completamente transtornado, num estado de fúria mesmo. Cara, ele agarra ela ali com força, né? E começa a questionar: cadê a Loulan? Cadê ela? Onde ela tá? Ainda mais porque ele vê, né, que só tem 6 damas de companhia ali, né? E são 7, né? Ou seja, elas trocaram de lugar e a Loulan foi embora, né? Ela fugiu do palácio. E, cara, ele fica de um jeito assim, completamente enfurecido. Ele deixa a garota completamente aterrorizada, cara. Ela fica ali em pânico, ali sem saber o que falar, até porque ela não sabe, né? Chorando pra caramba ali. E aí a outra dama de companhia, ela interfere, né? E fala: não, não, calma, ela não sabe de nada. Eu vou te explicar toda a situação que aconteceu. E aí ela conta, né? Que realmente tinha esse lance das trocas, né? Só que dessa vez a Loulan, ela saiu e não falou que ia voltar, né? Então talvez tenha sido definitivo mesmo isso, né? E aí eles juntam todo mundo que trabalhava naquele palácio, né? Até para poder interrogar cada um deles. Só que não adianta nada. Esse pessoal não sabe nada do que estava acontecendo ali. Tudo isso era coisa da Loulan barra Shisui, né? Trabalhando sozinha. Ela simplesmente chegava lá e falava: ó, eu vou sair e tal por um tempo, então me cobre aí, né? Assume o meu papel. E aí o Jinchi, né? Ele fica com essa dúvida ali, tentando conectar essa história toda, né? Pô. E outra coisa, né? O Shishou ele já sabia de tudo isso, afinal é filha dele, né? Então ele participou, né? Tem isso também. Aliás, tem um detalhe interessante aqui, né? Como que a Shisui pode ser irmã da Suirei?
Porque no episódio passado ela claramente fala, né? Pô, irmã, né? Com todas as letras. Eu não sei se é no sentido literal mesmo da palavra, né? Negócio sanguíneo mesmo, ou se é só a forma assim, de, sei lá, elas cresceram juntas e tal, nem se consideram irmãs. Fico essa dúvida aí também. Mas enfim, vai seguindo aí e uma outra pessoa acaba descobrindo desse desaparecimento da Mau Mau. E é o Lacan. Mano, isso aqui foi engraçado pra caramba, né? Porque ele fica possesso de raiva ali, falando: o quê? A Mau Mau sumiu? Ele sai correndo desesperado ali: eu vou te encontrar, filha, espera, o papai tá indo. Lacan desse jeito é muito engraçado, cara. Mas bom, depois de tudo isso, a gente tem o Bacen, ele indo conversar lá com o Ginch, né, para informar que o Xixou também desapareceu, né? E aí complicou tudo de vez, né? Porque o Ginch ele tá num beco sem saída, né? Ele não tem mais pistas, né? Não sabe por onde procurar mais, não tem informações da Loulan, o Xixou também já sumiu, né? Suirei sabe-se lá para onde que foi. Então, e agora? Só que aí ele recebe uma visita, né? E é de um novo personagem, o Kan Lahan, que é o filho adotivo do Lacan, cara. E é engraçado isso aqui, né? Porque ele até parece, na questão assim da aparência, né? E na personalidade também. Porque ele é meio estrategista e tal, só que ele é mais voltado para uma parte, sei lá, de economia, talvez. Né? Você vê que ele tá sempre ali com um ábaco, né, no bolso dele, que é aquele negocinho, né, que você fica mexendo assim para fazer conta. Né? Ele parece ser muito inteligente também, né? E aí ele leva um pergaminho ali que contém informações sobre movimentações no mercado. A primeira é com relação ao aumento no preço dos grãos, mesmo sem ter um motivo aparente para isso. A segunda é com relação a várias compras de grandes quantidades de metal, né? E ele suspeita que tudo isso está sendo feito para camuflar alguma coisa, né? E aí ele pergunta assim, ó: você quer que eu continue investigando sobre isso? Aí a gente fala: bom, quero, né? E o que você quer em troca? Ele já sacou na hora, né? Aí foi engraçado porque o Lahana já ficou com uma orelhinha ali de cachorro e tal, né? Igualzinho a Mau Mau, né? Com as orelhas de gato dela. É de família esse negócio aí, né? Aí ele fala: ah, nada demais não, só quero um descontinho nesse boleto aqui, né? Vou ter que pagar o portão lá que o meu pai quebrou. Só isso, só um desconto só. Ele fala: tá bom, tá ok, né? Acordo feito aí, né? Então, esses dois vão trabalhar juntos aí, aparentemente, né? E para fechar o episódio, a gente vê a Mau Mau, né? Ela que tá lá no vilarejo e tá se preparando ali para esse tal festival que vai acontecer, né? Agora, o que será que vai rolar por lá, né? Bom, aí fica pro próximo episódio pra gente descobrir. Cara, episódio sensacional, incrível, cara. Que anime perfeito, cara. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou, não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo aí com mais pessoas. Isso é muito importante. Ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal pros seus amigos, pros seus parentes, pros seus inimigos, pra quem você quiser. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima.